Sobre o Flamengo e uma proposta na mesa do rubro-negro. De acordo com o jornal Telegraph da Inglaterra, o Brighton ofereceu 23 milhões e 400 mil euros por Wesley. Estamos falando de 148 milhões de reais. A julgar pelo fato de que o Flamengo busca pelo menos 30 milhões de euros, dá para entender que essa proposta será recusada e deve ser a primeira de muitas que o Flamengo receberá nos próximos dias pelo lateral direito, que tem chamado a atenção, inclusive foi convocado recentemente por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O José Boto, diretor executivo de futebol do Fla, chegou a conceder nas últimas horas uma entrevista à Gazzetta dello Sport, jornal italiano, em que ele diz, abre aspas, Wesley está pronto para a Europa. Veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo, fecha aspas. Nessa entrevista, o Boto disse de forma bem clara que não vende o jogador por menos de 30 milhões de euros. Só para completar, esclarecer um assunto, muita gente chegou a dizer que depois da partida contra o Chelsea, o clube inglês também entraria na briga para a contratação do Wesley. Não é verdade. Wesley é bem avaliado no Chelsea, fez bom jogo apesar do gol, da falha no gol do Chelsea, foi ele quem errou numa saída errada, ele bateu a bola no pulgar, deu um grande lance de azar, Pedro Neto arrancou e marcou o gol do Chelsea, o Flamengo conseguiu a virada, apesar desse erro a avaliação foi positiva, mas o Chelsea não pensa em contratá-lo porque já tem pelo menos 2 jogadores de enorme futuro para a posição. Você, torcedor do Flamengo, venderia o Wesley por qual valor ou não estaria disposto a ouvir negócio? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E para falarmos do Flamengo, líder do seu grupo, o grupo D na Copa do Mundo de Clubes, já classificado às oitavas de final de maneira antecipada, já tem até data marcada para esse jogo das oitavas, resta saber quem será o adversário do Flamengo. No vídeo de agora a gente vai falar sobre uma baita entrevista que o José Boto deu ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Só um spoilerzinho para vocês. Vocês sabiam que o José Boto disse que pensa em contratar o sérvio, o atacante sérvio Vlahovic, da Juventus? E ele disse que o problema não é dinheiro, mas qual seria o problema? A gente vai contar no vídeo de agora. Também revelou quais treinadores pensariam em contratar caso o Felipe Luiz deixasse o Flamengo um dia e falou sobre o Wesley. Teve clube oferecendo 25 milhões de euros e ele não vendeu. E ele disse quanto o Flamengo quer e não é obrigado a vender. Se não chegar a essa quantia, o Flamengo não vai vender o Wesley. A gente vai trazer todas essas declarações. Tem também o assunto Talisca. É verdade que o Talisca está na mira do Flamengo, como a imprensa turca andou noticiando? Nós apuramos e vamos trazer a resposta para vocês. Vamos atualizar também a situação do Carrascal, jogador que está na mira do Flamengo em negociação com o Flamengo. Situação do Gerson, muito próximo de deixar o Flamengo, também vamos atualizar essa situação. Nossa, tem muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar o sininho, ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor é de graça, não paga nada para se inscrever, para dar o like, para ativar o sino, você não paga nada, é de graça, é só fazer isso. Ou seja, você vai sair ganhando de qualquer maneira. Mas vamos para as informações. Antes de mais nada, palmas para os clubes brasileiros. Estamos aí, todos os clubes brasileiros já jogaram pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes e todos são líderes em seus respectivos grupos. O Palmeiras é o líder do grupo A, o Botafogo é o líder do grupo B, o Flamengo é o líder do grupo D e o Fluminense é o líder do grupo F. E, gente, vamos parar com isso de comparar vitória de um clube com a vitória do outro. Ah, porque a virada do Fluminense foi mais legal, mais bonita que a virada do Flamengo. Ah, que a vitória do Flamengo foi mais marcante que a vitória do Botafogo. Gente, isso é muito chato. Vamos torcer, eu particularmente estou torcendo para todos os clubes brasileiros se darem bem nessa competição. Ah, Venê, mas o Botafogo é rival, o Fluminense é rival, o Palmeiras é rival. Gente, na boa, os europeus, eles pisam na cabeça de nós, sul-americanos, a todo momento. Então, eu não quero europeu se dando bem, eu prefiro um brasileiro se dando bem. E é isso, e tá tudo bem. Essa vai ser a minha torcida. Fiquei feliz que o Fluminense saiu de campo ontem com a vitória. Fiquei feliz que o Botafogo venceu o PSG e a gente pôde ver uma galera mal de cabeça por conta disso. Então, é isso. Eu vou torcer para os brasileiros, espero que os brasileiros
continue se dando bem. Inclusive, nas quartas de final, pode ter confronto entre brasileiros. Flamengo e Botafogo, ou Flamengo e Palmeiras, se eu não estiver errado ali no chaveamento. Mas é isso. Então, é torcer para os brasileiros se darem bem. Pelo menos eu vou continuar pensando dessa maneira. Ó, o Flamengo divulgou aí a programação para o elenco rubro-negro até o próximo jogo, que é na terça-feira, tá? Depois da vitória contra o Chelsea na sexta, o Flamengo, o elenco recebeu folga no sábado o dia inteiro, tanto é que vários jogadores viajaram para Nova York, a gente pôde ver vídeos na internet, jogadores curtindo a cidade americana. Depois eles voltaram, obviamente, para Stockton City, lá onde eles estão, digamos, onde é a base do Flamengo. Eles estão treinando na Stockton University e tem treino nesse domingo na parte da tarde. 4 horas da tarde, horário local, e 5 horas da tarde no horário de Brasília. É isso mesmo. Então, o Flamengo volta a treinar nesse domingo, treina na segunda-feira pela manhã. Na segunda-feira tem voo, tá? E também tem entrevista coletiva, que é o padrão FIFA, né? Como tem que acontecer na véspera do jogo. E na terça-feira o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC lá em Orlando. Então, galera, é isso. Essa é a programação. Muita gente perguntando aí sobre time reserva ou não. Eu sou a favor do seguinte: jogadores pendurados não boto em campo. E o que eu tenho anotado aqui de jogadores que estão pendurados, ou seja, se levarem o cartão amarelo, não jogam as oitavas de final, são Pulgar, Gerson, Bruno Henrique, Plata. Esses 4 eu não colocaria em campo. Sendo bem sincero, ainda mais Pulgar, que é um cara que recebe muito cartão amarelo. Não botaria em campo os 4. E aí daria rodagem a outros jogadores. Michael, Cebolinha, próprio Juninho. Isso no ataque. No meio de campo, você bota ali talvez o Alan, o Everton Araújo. Aí no caso do Gerson, se o De La Cruz estiver à disposição, coloca o De La Cruz para ganhar minutagem. Então, eu particularmente agiria dessa maneira. Galera, já vamos falar logo dessa entrevista do José Butto para o Gazzetta dello Sport, jornal italiano. E assim, ele deu boas declarações, tá? Primeiro falando sobre o Wesley. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, José Butto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre o valor que o clube quer para vender o Wesley. Abre aspas. 20 milhões de euros, que hoje é 127 milhões de reais, não são suficientes. Para comprá-lo, pelo menos 30 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 190 milhões de reais. O Wesley está pronto para a Europa. Veremos depois da Copa do Mundo. Mas não somos obrigados a vendê-lo. O que ele está querendo dizer aqui? E ele finalizou, tá? Até agora me ofereceram 25 milhões de euros por Wesley e não vamos aceitar. O que ele está querendo dizer? O Flamengo não é obrigado a vender o Wesley. O Flamengo só vende o Wesley se chegar uma proposta de pelo menos 30 milhões de euros. E eu acho que a atitude dele está certa. Se o Flamengo entende, eu não estou aqui, eu não vou entrar no mérito se o Wesley vale 30 ou 25 ou 20. Mas se a diretoria do Flamengo entende que o Wesley vale 30 milhões de euros, que só venda por esse valor. E já que ele falou isso, o Wesley só pode sair por esse valor. Porque senão vai ficar parecendo que fala uma coisa na imprensa e depois faz outra coisa ali no dia a dia. Então, que não venda o Wesley por um valor menor que os 30 milhões de euros, como ele acabou de citar aqui. Porque senão ele vai contra o discurso dele. Qual clube ofereceu 25 milhões de euros? Perguntei a uma pessoa do Flamengo. E essa pessoa do Flamengo simplesmente falou: vários clubes ofereceram, Venê. Não foi apenas um e nós não vamos vender. Beleza, eu, curioso que sou, tentei descobrir qual clube tinha oferecido 25 milhões de euros. Vários, assim, até mesmo da Itália, por exemplo. Roma e Milan, esses dois clubes ofereceram. E isso eu tenho certeza, é apuração. Roma e Milan ofereceram 25 milhões de euros para o Wesley. O Flamengo não quis vender. Agora, outra declaração dele que me chamou a atenção foi... ele foi questionado sobre qual jogador ali do futebol italiano poderia pensar na contratação para o Flamengo, e ele falou: para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic, que é o sérvio atacante da Juventus. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes nomes a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca. O Dusan Vlahovic, ele tem 25 anos, tá? Ele começou, obviamente, lá no futebol da Sérvia, chegou em 2017 e 2018 à Fiorentina, da Itália, ficou lá
até a temporada 2021-2022, depois se transferiu para a Juventus, clube que ele defende até hoje. Na última temporada, 2024-2025, ele fez 42 jogos, 15 gols e deu 5 assistências. É um baita jogador, tá? E de fato seria uma boa contratação para o Flamengo, e foi o que o José Boto disse. O problema não seria dinheiro, o problema seria convencer esse jogador e vários outros a virem para o futebol brasileiro. Inclusive, eu acho que a Copa do Mundo de Clubes pode ajudar nisso, para os jogadores e todo mundo entender que o futebol brasileiro não é tão abaixo dos demais assim. É abaixo, e vai ser abaixo por muito tempo, por questão de dinheiro, gente. É na Europa que tem o maior dinheiro, isso é inevitável, é economia. Tanto é que o Estevão, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, já está vendido ao Chelsea há muito tempo, e vai ser sempre assim, não tem jeito. Ah, mas o Arias continua no futebol brasileiro, beleza, méritos do Fluminense, que recusou proposta aí do Zenit, e também o jogador não quis ir para o Zenit. Mas veja se algum grande da Europa vem buscar o Arias agora. Não, porque ele já está com uma idade avançada, tal como a Arrascaeta, entre vários outros. O Gerson, por exemplo, ele vai voltar agora para a Europa, mas ele vai para o Zenit, que é um mercado que poucos jogadores estão aceitando ir nesse momento. Galera, outra declaração que eu achei maneira demais do José Boto foi quando ele foi questionado sobre uma possível saída do Felipe Luiz futuramente, já que é um treinador que está se destacando. E ele falou o seguinte, o José Boto: se meu técnico fosse para a Europa, no caso Felipe Luiz, quem eu levaria para o Flamengo? Para vencer eu escolheria o Conte, mas pelo estilo do Flamengo o ideal seria o De Zerbi, que conheci no Shakhtar. Ele é um gênio, mas espero que Felipe Luiz fique. Ele dorme pouco e trabalha muito, como o De Zerbi, mas é mais tranquilo. Gostei dessa declaração do José Boto falando sobre treinador, galera. Então, foi uma baita entrevista, declarações que saem um pouco da caixinha e declarações sinceras. E por falar em declaração, a imprensa turca está informando que o Talisca, Anderson Talisca, aquele Anderson Talisca, que estava no futebol árabe até há pouco tempo, vou até ver aqui quantos anos ele tem, confesso que eu não vi. O Anderson Talisca, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia, tem 31 anos, e a imprensa turca está dizendo que ele está na mira do Flamengo. Eu vou trazer a informação que eu apurei junto ao Flamengo. Não procede, o Flamengo não tem interesse, não negocia nesse momento a contratação de Anderson Talisca. Então, até o momento, essa informação não procede. Veneu Carrascal, qual é a situação dele? Vamos lá, vamos atualizar. Continua, entre aspas, na mesma. Pessoas que estão envolvidas na negociação acham que essa operação vai ser fechada após a Copa do Mundo de Clubes, quando o Flamengo, entre aspas, vai voltar e vai dar aquele checkmate no clube russo para poder fazer essa contratação. O clube russo esticou a corda, achando que o Flamengo fosse pagar o que eles estavam pedindo por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, de maneira estratégica, pensou, não, beleza, a gente vai para a Copa do Mundo de Clubes sem ele, e depois dessa competição a gente volta a conversar com os russos, no sentido assim, os russos sabem que nenhum outro clube vai oferecer isso que o Flamengo está oferecendo, que é 10 milhões de euros, mais 2 de bonificação, totalizando 12 milhões de euros por um jogador que tem 27 anos já. Então, o Flamengo entende que está muito próximo, mas ainda não finalizou essa contratação. Gerson continua na mesma também, o Zenit da Rússia espera apenas acabar a participação dele na Copa do Mundo de Clubes, já tem tudo definido, logística para poder fazer a contratação, pagar a multa rescisória ao Flamengo e levar o Gerson por 25 milhões de euros. Então nada mudou, só atualizando, já que muita gente anda me perguntando. Com o passar do tempo, a gente não falou mais disso, porque não tem novidade, não tem por que ficar falando. Mas já que muita gente está me perguntando, eu informo aqui no canal Vene Casagrande, porque esse é o meu papel, informar vocês e trazer informações de assuntos que vocês estejam curiosos e buscando saber. Beleza, galera? Bom resto de domingo para vocês. Bora assistir aos Jogos da Copa do Mundo de Clubes, porque tá maneira demais essa competição. O único problema dessa competição é que ela vai acabar. E eu espero que em 2029 seja no Brasil, porque a CBF já se manifestou de maneira pública, inclusive, que deseja sediar em 2029 a Copa do Mundo de Clubes. Vamos, CBF! Traz essa competição aqui para o Brasil, que seria bacana demais. Tamo junto. Fui!